Graça e paz a todos, graça e paz a todos que vão nos assistir pela internet. Que o Espírito Santo ajude a todos nós a entender a mensagem de hoje. E você que vai receber esse vídeo, eu peço que você venha curtir e venha compartilhar e que você também faça perguntas, né? Até questionamentos também, para que possamos te ajudar a entender o que o Espírito de Deus nos ensinou nesta manhã, através do tema ou do capítulo de Daniel, capítulo 12 de Daniel. Ao preparar essa mensagem, ao orar ao Senhor para que Ele me desse a mensagem de hoje, o Senhor me deu o capítulo 12 de Daniel, que é o último capítulo do livro de Daniel. Aqui está o texto, mas se você quiser ler aí na sua Bíblia, nós vamos ler. São até o versículo 10. Não, perdão. É o capítulo todo, até o versículo 13. E nós vamos destacar algumas coisas interessantes e importantíssimas que Daniel viu. E que ele mesmo, quando viu, já sabia que não era para a época dele. Não era para o tempo dele. Pois bem, nós vemos algumas coisas acontecerem nos nossos dias, espiritualmente falando, e se você estiver atento, você também já percebeu, não é? Coisas anormais acontecendo. Uma delas é o clima. Outra é a maldade do ser humano se agigantando cada vez mais. Uma outra situação que nós temos visto e contemplado e recebido notícias é da fome no mundo inteiro. Uma outra coisa que tem acontecido e tem deixado muitas pessoas preocupadas são as enfermidades, as pestes. Vamos ao texto, então, desta manhã. E naquele tempo, é um tempo determinado por Deus. Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, na qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então, aqui Daniel está sendo informado que Miguel, que é um arcanjo é uma classe de anjos, as classes de anjo é anjo, arcanjo, serafins e querubins. Aqui, arcanjo significa que ele é o chefe de um exército celestial. Essa ala do exército celestial, ela é destinada à proteção dos filhos do teu povo, dos filhos de Israel. Nós aprendemos também, espiritualmente falando, que Israel de Deus hoje é a sua igreja. É através da sua igreja que ele é relatado, que ele é divulgado no mundo. Assim como Israel no passado tinha incumbência de anunciar Deus, o Criador, para os demais povos. Hoje quem faz isso não é Israel. Hoje quem faz isso é a igreja. Então, o Senhor está explicando que para a igreja de Cristo há uma proteção celestial das coisas que irão acontecer. Algo terrível vai acontecer. Algo que nunca foi visto desde que houveram nações. Eu acredito que Deus já nos preparou para isso desde sempre. Nós trouxemos aqui
a igreja num determinado período do culto, que as pessoas saíram da igreja durante a pandemia e não voltaram mais. Outras estão saindo das igrejas. Eu comentei com a irmã Márcia, será que isso não é uma espécie de peneira? Para usar a mesma palavra da Bíblia, será que Deus não está peneirando a sua igreja e ficando somente aqueles que são dele? Vamos pensar nisso. O texto continua. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Qual é o livro? Nós precisamos ir até Apocalipse para descobrir que existe um livro chamado Livro da Vida, onde estão escritos os nomes de todo aquele que conheceu Jesus, aceitou o sacrifício dele para si e se entregou a Jesus. Esses são os salvos. Está lá o nome escrito. O seu nome está lá? Tem certeza? Eu tenho certeza que o seu nome está escrito? Eu tenho certeza? Não. Quem tem que ter certeza? Você. Do seu nome é você. Ué. É a prova de que a salvação é individual. Então, todo aquele que tiver o nome escrito no livro da vida vai ser livre desse tempo. É o que está escrito aqui. É o que Daniel viu. E muitos dos que dormem, preste atenção nisso. A palavra do Senhor diz, quando uma pessoa morre, ela diz que está dormindo. E muitas pessoas levam isso ao pé da letra e dizem que todos aqueles que morreram estão dormindo. Mais uma vez, eu quero me reportar ao canal O Pequeno Rebanho Pensa. Né? Se você pensar um pouco, você não vai admitir que quem morreu está dormindo. Porque quem é que precisa dormir? É o nosso corpo físico. Alma e espírito não se cansa. Então, quando a palavra usa dormindo, é porque quem morre normalmente é enterrado o quê? Deitado, nesse sentido. Então, por isso, aqueles que dormem, aqueles que já morreram no pó da terra, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, Daniel aqui, ele está vendo, ele está tendo essa visão que todos vão ressuscitar. A Bíblia diz que todos vão ressuscitar. Aqui Daniel ele faz o resumo da ressurreição. Então, aqui dá a impressão que todos ressuscitarão ao mesmo tempo. Uns para o inferno e outros para o céu. Dá a impressão. Mas a Bíblia nos ensina depois que não vai ser assim. Aqueles que entregaram a vida para Jesus ressuscitarão primeiro. Tanto que a Bíblia diz, felizes aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Nós já pregamos sobre isso. Então, por quê? A primeira ressurreição é para aqueles que entregaram sua vida, morreram, mas antes de morrer, não é depois, antes de morrer, se entregaram a Jesus. Mais uma vez, conhecendo Jesus, aceitando o seu sacrifício para si e entregando a vida para ele. Tá bom? E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, no determinado tempo, não vamos entrar nesse assunto já, ressuscitarão aqueles que morreram sem Cristo. Mas a verdade é, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna, e aqueles que morreram sem Cristo, a Bíblia diz aqui, para o desprezo e vergonha eterna. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como estrelas sempre eternamente. Aqui está dizendo o seguinte, aqueles que foram sábios, ou seja, aqueles que ouvirem a pregação do Evangelho, essa sabedoria não é sabedoria humana, mas é a sabedoria que o Espírito Santo dá àquele que ouve e entende e usa o livre-arbítrio para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Entrega a vida para Ele. Essa sabedoria diz que vai resplandecer.
ou seja, será salvo. Esse resplandecer é ser salvo, é estar no reino de Deus, onde não há dor, não há tormento, e principalmente Deus habita ali. Nós estaremos com Ele. Mas ele fala que uma parte desse povo que será salvo, que ele diz que vai resplandecer como estrelas. Quem são esses? Aqueles que ensinam sobre a salvação. Então, se você quer resplandecer como estrela, ensine sobre a salvação. Então, a visão continua. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Essa palavra ficou selada durante vários séculos. Essa palavra só foi aberta quando Jesus começou a pregar sobre o reino. Aí esse livro, essa visão foi aberta. Desde então ela continua aberta. Todos têm acesso a esse entendimento. Todos têm acesso a conhecer Jesus. Todos podem, se quiserem, entregar a vida para Jesus. Jesus não obriga ninguém. Jesus veio para os seus, pregou essa mesma palavra que estamos pregando aqui hoje, sobre salvação, e os seus não quiseram. Ele poderia ter obrigado? Ele disse que poderia fazer coisas ali, porque ele é o Senhor dos senhores. Ele disse para Pilatos, se eu quisesse, eu pediria a meu Pai, e ele enviaria agora o exército celestial, e acabaria com tudo isso. Mas eu sou voluntário. Eu dou a minha vida. Você sabe essa passagem bíblica, não sabe? Muito bem, continuando então. Então entendeu por que esse livro foi selado? Foi selado até o surgimento de Cristo e depois a igreja. Até então não se falava nisso. Não sabiam. Então por que Deus ia permitir que a pessoa ficasse ali angustiada? Né? Agora você já tem a resposta. Como não ir para o tormento eterno? Então, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Daniel viu que numa determinada história do mundo, muitos estariam agitados, correndo de um lado para o outro. Pensa um pouco se essa visão era para naquela época, que andavam o mais rápido possível era a cavalo. Não era? Ou talvez algum avestruz que anda rápido também. Mas ele viu as pessoas andando para cima e para baixo. Aqui dá a impressão que a distância não valia muito em conta. Para cima e para baixo. O que é isso? Uma pessoa correndo para cima e para baixo rápido. O que é? Carro, veículos, avião, né? Para cima e para baixo. E ele diz o motivo. A ciência, ele usa aqui, o conhecimento, a ciência se multiplicará. Então a causa de ter essa facilidade de se locomover, essa agitação, é porque a ciência se multiplicará. E nós vemos que, até comentei aqui, né, que o dono da Tesla quer povoar Marte. Ele deu essa entrevista, tem ele falando. Será que ele vai conseguir? Eu vou dizer para você, se der tempo, vai. Se der tempo. Não sei para quê, né? Mas vai. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam de pé outros dois anjos. Um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. Ou seja, um de cada lado. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Isso aqui é uma visão que Daniel teve. Então, o anjo veio e falou com ele, primeiro, e depois ele viu mais dois anjos, um de cada lado do rio. Então, um anjo disse ao outro, quando será o fim dessas maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou o céu à sua mão, e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. Essa aqui é uma expressão israelita, vamos dizer assim, do judeu, para falar 3 anos e meio. Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, se refere a 3 anos e meio.
Guarda esse tempo, 3 anos e meio. Bom, se é metade, né? Vamos lá. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu pergunto para você, quando é que vai ser espalhado? Quando é que vai acabar de espalhar o poder do povo santo? Qual é o poder do povo santo? Eu pensei que ninguém ia responder. Gabriel respondeu de primeira. É o poder do evangelho. Quem é que detém o poder do evangelho? É a igreja. Quando esse poder foi espalhado para todo mundo, todas as pessoas, a Bíblia diz para todas as pessoas? Não, temos de divulgar. É para todas as pessoas? Então, muitos pensam que a condição é para todas as pessoas, mas não é para todas as pessoas. A condição para que isso já possa ocorrer é ser pregado para todas as nações. Você acredita que o evangelho já foi pregado para todas as nações? Lembre-se, a ciência se multiplicaria, o conhecimento se multiplicaria. Hoje, claro que tem lugar que não chega à internet. É claro que tem lugar, mas a cada dia que passa, o número de locais onde não chega a informação está diminuindo. Então, as nações vão receber, todas elas vão receber o evangelho. Então ele diz, quando isso acabar, quando for cumprida, todas essas coisas que o anjo escreveu serão cumpridas. Porque ele pergunta, quando vai acontecer? Então, quando o evangelho for pregado a todas as nações e não as pessoas, isso vai acontecer. Ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, lembra-se, se estavam seladas, até quando estavam seladas essas palavras? Até? Então, não. Então, o selo se rompeu. Então, quando é que o selo se rompeu dessa palavra? Já foi falado. Quando Jesus começou o seu ministério. Quando Jesus começou o seu ministério, começou o tempo do fim. Porque o Senhor revelou o quê? Que haveria o julgamento, que aqueles que são dele não passaram pelo julgamento, e que esse tempo já tinha começado com ele. Então o tempo já começou, e já tem mais de 2000 anos esse tempo do final. Claro que lá em Mateus 24, se não me engano 24, ele fala sobre o tempo do fim, coisas que estão acontecendo aqui. Então, ele disse assim, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse. Então, irmãos, às vezes a gente lê uma coisa, a gente ouve uma palavra e a gente não entende. E fica com vergonha de perguntar. Mas Daniel não. Daniel viu o anjo falando um com o outro, ele não entendeu. Então ele pergunta de novo. Ele diz, eu ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas mesmo? Ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Mas os ímpios, quem são esses muitos que serão purificados e embranquecidos e provados? Nós oramos hoje uma parte desse povo. Quem é? É a igreja. Nós temos uma parte da igreja que é perseguida. Isso é provado. Nós falamos aqui de uma outra aprovação. A igreja cheia, veio uma pandemia, foi provado. Muitos não voltaram, dando ouvidos a mensagens mentirosas. Você não precisa congregar, você não precisa estar junto do teu irmão. E Jesus disse justamente ao contrário. Quão bom e suave é que os irmãos vivam, hein? Não. Aí ele disse assim, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Já expliquei o que é sábio. O sábio é aquele que tem o Espírito Santo, entenderão. Agora os ímpios estão... Como é que os ímpios aqui não é palavrão, ímpio é aquele que ainda não se entregou a Deus, não se entregou a Jesus, aceitando o sacrifício de Jesus por ele, o sacrifício do próprio Deus. Procederão impiamente. Como é que o homem tem se comportado hoje?
matando, roubando, destruindo, não é? Cada vez mais. Pessoas discutem no trânsito e se matam. Pessoas discutem na vizinhança porque o som está mais alto ou está mais baixo e se matam. Pessoas discutem numa festa por causa de ciúmes, se matam. Maridos matando esposas, esposas matando marido, filho matando pai, pai matando filho. É a notícia que nós temos visto e ouvido nos últimos dias. Então os ímpios procederão impiamente. Tudo isso já está acontecendo. Mas nós estamos entendendo por quê. E finalmente ele diz: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias, metade de 7 anos. Não mudei para você. Mudei. Metade de 7 anos. Mas por que metade de 7 anos? Então, Daniel aqui, ele está complementando ou está falando da primeira visão que ele teve em Daniel 9. Ele diz que vai haver um tratado de paz com Israel, que vai durar 7 anos. Todo mundo fala de paz em Israel. Ou para não ter, ou para ter. Todas as pessoas de bem, todas as pessoas honestas, querem paz em Israel. Só falta o quê? Ter paz em Israel. Todos os tratados até hoje firmados através dos Estados Unidos. Estados Unidos é uma nação que Deus levantou para proteger Israel. Não deram frutos. Alguém quebra, porque não tinha chegado o tempo ainda. Mas vai chegar um tempo em que vai ser feito um tratado com Israel para ter paz. E vai durar 7 anos. E aqui fala de 3 anos e meio. Metade. E fala aqui também de uma coisa que a gente lê, a gente passa por cima porque não entende. Que é posta a abominação desoladora. O que é abominação desoladora? Abominação desoladora é alguém querer tomar o lugar de Deus. No texto lido hoje, lá em João capítulo 5, Jesus disse para Israel: eu vim em meu nome e vocês não me receberam. Lembra da leitura de hoje? Você lembra que foi lido isso hoje? Ele fala também: outro virá em seu próprio nome e a esse vocês receberão. Quem é este? É o anticristo. O anticristo é um personagem que vai surgir na história da humanidade e vai querer tomar o lugar de Jesus. E por um pouco de tempo, Israel vai aceitar esse homem. Esse homem vai levar esse tratado de 7 anos de paz para Israel. Mas no final dos primeiros 3 anos e meio, esse homem vai vestir ou vai se identificar como a abominação desoladora. Ele vai entrar no templo, no terceiro templo, que não está construído ainda, mas vai ser construído. Ele vai entrar no templo e vai exigir a adoração. Aí o Israel vai acordar, vai ver que esse homem não é o Cristo. E aí então esse tratado é quebrado bem no meio. O que interessa para nós? Vamos ver aqui se bem-aventurado o que espera e chega, aqui é um outro povo, ó, e chega até 1.335 dias. Qual é esse povo que vai ser bem-aventurado? Vai ficar um pouco depois da quebra desse tratado. Um pouco depois. São aqueles que depois que as coisas ferverem aqui na terra, mesmo fervendo, eles vão ficar firmes e não vão adorar outros deuses. São aqueles que vão ficar para a grande tribulação. Aqueles que se não se entregaram a Jesus agora, onde está mais fácil. Mas quando a igreja for arrebatada, eles não vão se entregar. É um remanescente, não vão se entregar. E vão passar um pouco do tempo. Mas eles também, por não negarem a Cristo, aí entra a marca da besta, aí entra sofrimento, não vão poder comprar, não vão poder vender. Não é?
mas entrarão um grupo de pessoas, porque João viu lá em Apocalipse uma grande multidão que veio da grande tribulação. Aí ele termina no versículo 13: Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua presença no fim dos dias. Aqui essa palavra para quem é? Daniel, né? Daniel morreu. Mas a promessa do anjo é: fica tranquilo, Daniel, fica firme, que no final dos dias você vai levantar, você vai ressuscitar. Né? Então, amados, o tempo é esse. Essa é a visão de Daniel do capítulo 12. Daniel viu todas essas coisas e viu coisas que nós estamos presenciando hoje, que é a ciência se multiplicar. Será que de todas os itens dessa profecia, dessa visão, só se cumpriu a ciência se multiplicar? Será que só isso que vai se cumprir? Será que Deus falhou nas outras coisas e só foi fiel nessa da ciência se multiplicar? Ou toda ela vai ocorrer? Toda ela vai se cumprir plenamente? O que você acha? Eu acredito que toda ela vai se cumprir. Os sinais estão aí. Que essa palavra ache morada no teu coração, que essa palavra, o Espírito Santo de Deus, venha te dar mais entendimento e que possamos, como igreja do Senhor, estar firmes e preparados para continuar pregando o Evangelho. Você que está ouvindo e ainda não se decidiu, já entendeu que Jesus morreu por você para perdão dos teus pecados, mas você ainda não se entregou a Jesus? Faça isso o mais rápido possível, porque o dia e a hora ninguém sabe. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração. Senhor Deus, abençoe a todos que ouviram essa mensagem e que possamos continuar firmes no Senhor, esperando a tua vinda. Em nome de Jesus, amém.